Gracie May Brown nasceu em 20 de março de 1886 na vila de South Ozelle, condado de Shenango, New York. A filha do meio e filha de um bem-sucedido fazendeiro de laticínios do condado de Shenango. Ela teria recebido o apelido de Billy por causa de seu amor pela canção de sucesso contemporânea, Won't You Come Home de Bill Bailey. Gracie Brown frequentou a escola primária na vila e se tornou amiga íntima de uma professora, Mad Kenyon Cromb, e do marido de Mad Cromb. Mais tarde, Gracie Brown frequentemente assinava suas cartas de amor The Kid, em homenagem ao fora da lei do faroeste Billy the Kid. Em 1904, aos 18 anos, Gracie Brown se mudou para Cortland, nas proximidades, para morar com sua irmã casada Era, e trabalhar na nova Gillette Skirt Factory. Chester Gillette, sobrinho do dono da fábrica, teve uma infância menos estável. Ele se mudou para Cortland em 1905 e começou a trabalhar na empresa. Por causa do tio, ele conheceu pessoas da alta sociedade de Cortland. Na fábrica, Chester Gillette conheceu Gracie Brown, outra funcionária. Chester e Gracie logo começaram um relacionamento sexual, com Gracie Brown assumindo que Chester se casaria com ela. Na primavera de 1906, Gracie revelou que estava grávida. Ela continuou a pressionar Chester para se casar com ela, muitas vezes escrevendo cartas de súplica. Gracie então voltou para a casa de seus pais por um tempo, mas retornou a Cortland quando descobriu que Chester estava cortejando outras garotas. Uma história popular envolveu a senhorita Harry Benedict, uma conhecida rica de Chester que os jornais mais tarde especularam ser a outra mulher por quem Chester havia deixado Gracie. Harry Benedict negou isso acaloradamente, chegando a emitir um comunicado formal à imprensa proclamando: "Nunca fui noiva de Chester. Nosso conhecimento foi de uma duração limitada, e nenhuma palavra ou sugestão foi feita entre nós sobre um noivado." Conforme a primavera e o verão de 1906 progrediam, outros notaram uma frequência crescente da voz elevada de Chester Gillette e das lágrimas de Gracie Brown na fábrica ou nas casas uns dos outros. Gracie continuou a pressionar Chester por algum tipo de decisão, e Chester ganhou tempo com declarações vagas sobre seu futuro e sobre eles irem embora em uma viagem em breve. Finalmente, Chester fez arranjos para uma viagem às montanhas Adirondack no norte do estado de New York. O casal ficou por uma noite em Utica, New York, e depois continuou para Tupper Lake no condado de Franklin, passando a noite. A chuva no dia seguinte arruinou seus planos para um passeio em um lago próximo, então eles voltaram para o sul para Big Moose Lake no condado de Herkimer. No Glamour Hotel à beira do lago, Chester se registrou com um nome falso embora um que usasse suas próprias iniciais para combinar com o monograma em sua mala. Ele estava carregando uma mala e uma raquete de tênis. Em 11 de julho, Chester levou Gracie em um barco a remo no lago Big Moose, onde ele a golpeou com sua raquete de tênis e a deixou para se afogar. Um barco virado foi encontrado flutuando no lago, junto com o chapéu de Chester, levando as autoridades inicialmente a acreditar que ambos haviam se afogado. Enquanto isso, Chester, carregando uma mala, caminhou pela floresta até Fulton Chain Lakes, onde se hospedou no Arrowhead Hotel com seu nome verdadeiro. Mais tarde, testemunhas disseram que Chester parecia calmo, controlado e perfeitamente à vontade. Nada parecia estar errado. O corpo de Gracie Brown foi encontrado no fundo do lago no dia seguinte. Uma autópsia revelou que ela havia sofrido um grande traumatismo craniano, transformando um caso de afogamento acidental em uma investigação de assassinato. Chester Gillette foi preso poucos dias após o assassinato. Jornais em todo o norte do estado de New York e além cobriram o evento e o julgamento subsequente, enquanto Chester manteve sua inocência. Seu julgamento no tribunal em Herkimer foi o mais sensacional já realizado na área, com centenas de pessoas vindo para testemunhar. Jornalistas famosos da época, como Betty Masterson, vieram da cidade de New York. Durante o julgamento,
a defesa alegou que Grace Brown havia pulado no lago cometendo suicídio. Eles apontaram para cartas que Grace havia escrito para Chester mencionando que ela queria morrer. Eles afirmaram que quando Chester se levantou para salvá-la, o barco virou. O promotor insistiu que Chester havia batido na cabeça dela com a raquete de tênis e não fez nada para salvá-la quando ela sucumbiu ao lago. O julgamento ocorreu no condado de Herkimer e rapidamente atraiu a atenção nacional. O tio de Chester se recusou a pagar por sua defesa. Advogados nomeados pelo tribunal alegaram que seu cliente era inocente, que Grace Brown havia cometido suicídio e que Chester era um espectador indefeso do suicídio. Não ajudou que Chester tivesse mudado sua história, alegando que ele não estava lá quando Grace se afogou, depois afogamento acidental e depois suicídio. Ele também teve dificuldade em explicar ao júri os ferimentos de Grace, porque ele levou sua mala em um passeio de barco e como ela acabou seca, embora o barco tenha virado. Em 5 de dezembro de 1906, após quase 5 horas de deliberação, o júri considerou Chester Gillette culpado de assassinato em primeiro grau, e ele foi sentenciado à morte na cadeira elétrica. Ele ficou calmo e até sorrindo quando sua sentença foi proferida. Chester Gillette foi transferido da cadeia do condado de Herkimer para a prisão de Auburn, em Auburn, New York, onde foi executado na cadeira elétrica em 30 de março de 1908. À medida que seu último dia na Terra se aproximava, Chester Gillette teria confessado o assassinato a seus conselheiros espirituais na prisão, que nunca revelaram os detalhes exatos. O corpo de Chester Gillette foi movido para o cemitério Soul, nas proximidades, onde foi enterrado em uma cova sem identificação. De acordo com entusiastas de túmulos de celebridades, o terreno tinha uma estrada pavimentada, e a localização exata do túmulo agora é desconhecida. O assassinato de Grace Brown influenciou a canção folclórica de Adirondack de 1925, The Ballad of Big Moose Lake. O filme de 1951, A Place in the Sun, e também foi a premissa para muitas outras obras, um romance de 1925, em American Tragedy, e uma peça de 1926, e uma ópera de 2005 com o mesmo nome, só para citar algumas. O que antes era a cadeia do condado de Herkimer, ainda está de pé hoje, assim como o tribunal, que é propriedade do governo do condado de Herkimer e atualmente é a sede do departamento do xerife. Passeios pela área são oferecidos pela Herkimer County Historical Society. Avistamentos do fantasma de Grace Brown têm sido relatados continuamente ao longo dos anos ao redor do lago Big Moose. O público pode aproveitar as oportunidades de caminhadas, acampamentos e passeios de barco no lago. Se você ousar. Amigos, o que vocês acharam sobre esse caso? Deixem seus comentários abaixo. Não se esqueça de curtir, ativar o sininho para receber as notificações assim que eu postar um vídeo novo, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais vídeos sobre casos criminais. Até a próxima, se cuidem e fiquem de olho no próximo caso.